Então, nós vamos retomar a leitura hoje no capítulo 37 de Gênesis. Hoje nós vamos começar também a andar com José. Então, capítulo 37, versículo 1. Jacó habitou na terra de Canaã, onde seu pai tinha vivido como estrangeiro. O seu pai Isaque e também seu avô Abraão, né? Esta é a história da família de Jacó. Quando José tinha 17 anos, José é o 11º filho homem, né? Ali pastoreava os rebanhos com seus irmãos, ajudava os filhos de Bila e os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai, e contava ao pai a má fama deles. Então contava ao pai a má fama dos filhos de Bila, que é Dan e Naphtali, e de Zilpa, que é Gad e Asser. Ora, Israel gostava mais de José do que qualquer outro filho. Então, Jacó aqui, né, tinha 12 filhos. Benjamim já era vivo, porque ele havia nascido em sua velhice. Benjamim também nasceu na sua velhice, mas Jacó era o primogênito de Raquel, a mulher que ele amava mesmo, aquela que era a primeira que ele queria realmente casar. Por isso mandou fazer para ele, para José, né, uma túnica longa. Quando seus irmãos viram que o pai gostava mais dele do que de qualquer outro filho, odiaram-no e não conseguiam falar com ele amigavelmente. Aconteceu a mesma coisa com Isaac e Rebeca, né? Os pais de Jacó. O Isaac gostava mais de um, a Raquel mais do outro, e nós vemos isso, que não é a vontade de Deus, que essa questão de preferência dos pais por um filho ou por outro traz consequências, né? Inveja, ciúmes. Na realidade, os pais, né, nós temos que aprender, nós somos carnais e erramos, temos que tratar todos os filhos iguais, né? Iguais em amor, mas corrigir quem mais precisa ser corrigido e tratar assim para que não haja problema. Nós vemos isso na história da Bíblia, né? Versículo 5: certa vez José teve um sonho, e quando o contou a seus irmãos, ele passaram a odiá-lo ainda mais. Então já odiavam pela preferência do pai, e agora por esse sonho que vai contar, que nós vamos ler aqui agora. Ouçam o sonho que tive. Disse-lhes: estávamos amarrando os feixes de trigo no campo, quando o meu feixe se levantou e ficou em pé, e os seus feixes se ajuntaram ao redor do meu e se curvavam diante dele. Seus irmãos lhe disseram: então você vai reinar sobre nós? Quer dizer que você vai nos governar? E odiaram ainda mais por causa do sonho e do que tinha dito, né? O sonho de José, então, ele representa o plano de Deus para salvar seu povo da fome. Nós vamos ver a história, né? Deus tem seus planos, seus projetos, ele vai usar José para isso. No versículo 9, depois teve outro sonho e o contou a seus irmãos. Tive um sonho, desta vez o sol, que simbolicamente representaria o pai dele, a lua, a mãe, e 11 estrelas, os 11 irmãos, se curvaram diante de mim. Quando contou ao pai e aos irmãos, o pai o repreendeu e lhe disse. Então, Jacó disse a José: que sonho foi esse que você teve? Perguntando: será que eu, sua mãe e seus irmãos viremos a nos curvar até o chão diante de você? Perguntando e refletindo, né? Assim, seus irmãos tiveram ciúmes dele. O pai, no entanto, sabiamente refletiu naquilo. Então, Jacó refletiu. Também aqui me faz lembrar a rejeição de José pelos seus irmãos. Jesus foi o maior rejeitado, né? Rejeitado não só pelos irmãos dele de sangue, alguns, né? Só depois de convertido e da ressurreição que acreditaram nele, ao menos Tiago e Judas, e também pelos seus familiares e seus pais, seus vizinhos, né? Onde foi crescido. E pelos seus, né? Pelo povo de Israel. A rejeição maior que Jesus sofreu, assim como José. Os irmãos de José tinham ido cuidar dos rebanhos do pai, perto de Siquém. Nós vimos que Siquém foi aquela cidade onde ocorreu aquele fato com a irmã, com a Diná, com a irmã de José. Deu todo aquele problema lá que o José, né, Jacó, teve que sair para Betel. E Israel disse a José. Então aqui já está deixando o nome de Jacó e passando a usar o Israel, que é o novo nome dele, né? Como você sabe, seus irmãos estão apacentando os rebanhos perto de Siquém. Quero que você vá até lá. A preocupação do pai de Israel com seus filhos, né? José respondeu: sim, senhor, respondeu ele.
Disse-lhe o pai: vá ver se está tudo bem com seus irmãos e com os rebanhos, e traga-me notícias. Jacó o enviou quando estava no Vale Hebron. Curiosidade, esse Vale Hebron, que tem o mesmo significado onde fica o Campo Hebron, lá em Macpela, nós vimos que Abraão comprou um campo lá, onde foram sepultados lá o próprio Abraão, Sara, Isaac vai ser sepultado lá, Rebeca, Jacó e Lia. Então, é uma propriedade que já vem desde Abraão. Mas José se perdeu quando se aproximava de Siquém. Um homem o encontrou vagueando pelos campos e lhe perguntou: que é que você está procurando? José respondeu: procuro meus irmãos. Pode me dizer onde eles estão apacentando os rebanhos? Respondeu o homem: eles já partiram daqui. Eu os ouvi dizer: vamos para Dotã. Assim José foi em busca dos seus irmãos e os encontrou perto de Dotã. Mas eles ouviram de longe. Então, os irmãos de José viram José vindo de longe já. E antes que chegasse, planejaram matá-lo. Olha o tamanho que pode levar a inveja de um irmão a ponto de matar. Assim foi Caim com Abel, né? Caim matou Abel por inveja, né? Lá vem aquele sonhador, diziam uns aos outros. E agora, vamos matá-lo e jogá-lo num desses poços. E diremos que um animal selvagem o devorou. Veremos então o que será dos seus sonhos. Então, os irmãos, filhos, todos filhos de Israel, mas com mães diferentes, né? Porque só José e Benjamim era filho com Raquel. O Benjamim era pequeno, não era para sair sozinho. Então, os irmãos todos do mesmo pai, mas com mães diferentes, que querendo matar José. No versículo 21 do capítulo 37, quando Rubem é o mais velho, ouviu isso, tentou livrá-los das mãos deles, dizendo: não lhe tiremos a vida. E acrescentou: não derramem sangue, joguem-no naquele poço do deserto, mas não toquem nele, não toquem nele. Rubem propôs isso com a intenção de livrá-lo e levá-lo de volta ao pai. O Rubem é o primogênito, a responsabilidade dos irmãos é sempre do mais velho, né? Chegando José, seus irmãos lhe agarraram a túnica longa, agarraram-no e o jogaram no poço, que estava vazio e sem água. Ao se assentarem para comer, viram ao longe uma caravana de ismaelitas, né, descendentes de Ismael, que vinha de Gileade. Seus camelos estavam carregados de especiarias, bálsamo e mirra, que eles levavam para o Egito. Judá, então Judá é o quarto filho, né? Judá, primeiro vem o Rubem, depois Simeão, Levi, Judá, o quarto filho, onde é descendência de Jesus. Então Judá disse então aos seus irmãos, então ali o mais velho não estava mais ali, né? Que ganharemos se matarmos o nosso irmão e escondermos o seu sangue? Vamos vendê-los aos ismaelitas. Não tocaremos nele, afinal é nosso irmão, é nosso próprio sangue. E seus irmãos concordaram. Quando os mercadores ismaelitas de Midian, nós vamos ver mais tarde na história de Moisés, né? O sogro Jetro, a própria esposa Zipra, são de Midian. Então, quando os ismaelitas de Midian se aproximaram, seus irmãos tiraram José do poço e o venderam por 20 peças de prata aos ismaelitas, que o levaram para o Egito. Quando Rubem, o primogênito, né, voltou ao poço e viu que José não estava lá, rasgou suas vestes. E voltando a seus irmãos, disse: o jovem não está lá. Para onde irei agora? Como é que ele, o filho mais velho, ia voltar para o pai, para Israel, e dizer: cadê José? Né? Dar conta do filho dele. Né? Então eles mataram um bode, mergulharam no sangue a túnica de José e o mandaram ao pai com este recado: achamos isto, veja se é a túnica de seu filho. Uma mentira dos irmãos, né? Ele a reconheceu, disse, então Israel reconheceu a túnica e disse: é a túnica de meu filho. Um animal selvagem o devorou. José foi despedaçado. Então Jacó rasgou suas vestes, vestiu-se de pano de saco e chorou por muitos dias por seu filho. Todos os seus filhos e filhas vieram consolá-lo, mas ele recusou ser consolado, dizendo: não, chorando descerei à sepultura junto de meu filho. E continuou a chorar por ele. Então, era tanto o sofrimento de Jacó, Israel, né, que ele fez essa afirmação.
Nesse meio tempo, no Egito, os midianitas venderam José a Potifar, oficial do faraó e capitão da guarda. Aqui Moisés, né, dá uma parada na história de José, desse fato, e dá uma atenção agora a Judá. Judá, o quarto filho da descendência de Jesus, o que propôs a venda, né, de José para os ismaelitas. Então, aqui no capítulo 38, por essa época, Judá deixou seus irmãos e passou a viver na casa de um homem de Adulão. Então, Judá deixou da convivência com o povo de Israel, né, com Israel e seus irmãos, e passou a viver nessa cidade aqui, um homem chamado Adulão, chamado Ira, né? Ali Judá encontrou a filha de um cananeu chamado Suá, o cananeu Suá, e casou-se com ela, com a filha de Suá, uma cananeia. Isso vem contra a vontade de Deus, de não misturar os povos descendentes de Abraão com outros povos, e ele fez. Ele a possuiu, ela engravidou e deu à luz a um filho, ao qual ele deu o nome de Er. Tornou a engravidar a filha de Sur, né? Teve um filho e deu o nome a Onã, dois filhos, Er e Onã. Quando estava em Quesibe, ela teve ainda outro filho e chamou Selá. Então Judá teve três filhos com a cananeia, Er, Onã e Selá. Judá escolheu uma mulher chamada Tamar para Er. Então escolheu a nora para o filho dele mais velho, Tamar, seu filho mais velho. Mas o Senhor reprovou a conduta perversa de Er. Então, Er, filho de Judá, uma conduta perversa, Deus reprovou o filho mais velho e por isso o matou. Então, Er morreu. Então, a Tamar ficou viúva. Então, Judá disse a Onã, o segundo filho, né? Case-se com a mulher de seu irmão, a lei do levirato, né? Cumpra as suas obrigações de cunhado para com ela e dê uma descendência a seu irmão. Mas Onã sabia que a descendência não seria sua. Assim, toda vez que possuía a mulher Tamar, né, do seu irmão, derramava o sêmen no chão, para evitar que seu irmão tivesse descendência. Olha a maldade também, né? O Senhor reprovou o que ele fazia, então reprovou essa atitude do segundo irmão Onã, e por isso também o matou. Então morreu o primeiro, morreu Onã, só ficou Selá, que era novo. Disse então Judá a sua nora Tamar: more como viúva na casa de seu pai, até que meu filho Selá cresça. Então, aqui o Judá preocupado, já morreram dois. Se eu der o terceiro, mesmo pequeno, vai acabar morrendo, né? Porque temia que ele viesse a morrer, como os seus irmãos. Assim Tamar foi morar na casa de seu pai. Mas a obrigação que Judá tinha com Tamar, ela estava de pé. Tinha que dar seu terceiro filho a Tamar para continuar a descendência do seu filho mais velho, né? Tempos depois, a mulher de Judá, que era a filha de Suá, morreu. Passado o luto, Judá foi ver os tosqueadores do seu rebanho na cidade de Entina, com o seu amigo Irã, o Adulamita. Já tinha esquecido de Tamar, né, o Judá. Quando foi dito a Tamar, seu sogro está a caminho de Tina, para tosquear suas ovelhas. Ela, o que ela fez? Ela trocou suas roupas de viúva, então ela estava mantendo o estado de viúva, respeitando até para receber o terceiro filho, cobriu-se com um véu para se disfarçar e foi sentar-se à entrada de Enaim, que fica no caminho de Tima. Ela fez isso porque viu que, embora Selá já fosse crescido, ele não tinha dado, né, para ela em casamento. Então, Judá não cumpriu com o seu papel e enrolou Tima, né? Enrolou Tamar, não deu o filho para casar com ela. Então, ela fez isso para se encontrar lá agora com Judá. Quando Judá a viu, Judá pensou que fosse uma prostituta, porque ela havia encoberto o seu rosto com um véu. Não sabendo que era sua nora, dirigiu-se a ela à beira da estrada e disse: venha cá, quero deitar-me com você. Ela lhe perguntou: o que você me dará para deitar-se comigo? Disse ele: eu lhe mandarei um cabritinho do meu rebanho. E ela perguntou: você me deixará alguma coisa como garantia até que eu mande? Disse Judá: que garantia devo dar-lhe? Respondeu ela, sabiamente, né? O seu selo com o cordão e o cajado que você tem na mão. E os entregou e a possuiu.
e Tamar engravidou dele. Ela se foi, tirou o véu e tornou-se a vestir as roupas de viúva. Judá mandou o cabritinho por meio de seu amigo Adulamita, a fim de reaver da mulher sua garantia, o selo e também o cajado, né? A fim de reaver amuleto, a mulher garantia, mas ele não encontrou aquela prostituta. E perguntou aos homens do lugar: onde está a prostituta cultual que costuma ficar à beira do caminho de Naim? Eles responderam: aqui não há nenhuma prostituta cultual. Prostituta cultual, aquelas prostitutas que cultuam aos deuses, se prostituem aos deuses, né? Disse Judá: fique ela então com o que lhe dei. Não quero que nos tornemos objetos de zombaria, né? Afinal de contas, mandei a ela esse cabritinho, mas você não encontrou. Passou 3 meses. Mais tarde, disseram a Judá: olha, sua nora Tamar prostituiu-se. Na sua prostituição engravidou, está grávida. Disse Judá: traga-no para fora e queima-na viva, porque ela não manteve o seu estado de luto para receber o seu terceiro e último filho, que ele não quis dar, né? Quando ela estava sendo levada para fora, mandou o seguinte recado ao sogro ajudar: estou grávida do homem que é dono destas coisas, as coisas que Judá tinha dado para a prostituta, né? E acrescentou: veja se o senhor reconhece a quem pertence este selo, este cordão e este cajado. Judá os reconheceu e disse: ela é mais justa do que eu, pois eu devia tê-la entregue o meu filho Selá e não voltou a ter relações com ela. Quando lhe chegou a época de dar à luz, haviam gêmeos em seu ventre. Enquanto ela dava à luz, um deles pôs a mão para fora. Então, a parteira pegou um fio vermelho, amarrou no pulso do menino, dizendo: esse saiu primeiro. Mas quando ele recolheu a mão, o seu irmão saiu atrás mais que depressa, né? Saiu. Então você conseguiu uma brecha para sair e deu o nome de Pérez. Pérez vai ser a descendência de Jesus. Depois saiu seu irmão que estava com o fio vermelho no pulso e foi dado o nome de Zerá. Então, 2 filhos de Judá, Zerá e Tamar. Então, Judá teve 3 filhos, e Anã morreu, Selá o terceiro filho e 2 filhos com Tamar. E de Tamar vai vir a descendência de Jesus. Então, nós vemos ao longo da história, vamos ver, que a descendência de Jesus não foram só pessoas corretas, pessoas boas, né? Mas foram pessoas que demonstraram, no meio de sua vida, um arrependimento, uma mudança de comportamento. E isso nos ensina que quando nos reconhecemos, nos batizamos, nos reconhecemos como filhos de Deus, aceitamos Cristo como Senhor e Salvador, nós, embora tivéssemos uma vida regada de pecados, de erros, ao nos batizarmos, nós nos arrependemos de tudo isso e buscamos ter uma vida de retidão. Nós vamos ver na história aqui do Velho Testamento que isso aconteceu com todos, né? Com quase todos. Capítulo 39, então. Nós vamos entrar aqui. Agora voltamos um pouco para José. São 8h32, dá tempo sim. José havia sido levado para o Egito, onde o egípcio Potifar, oficial do faraó e capitão da guarda, comprou dos ismaelitas o que tinham levado para lá. Então, os ismaelitas compraram José, eles venderam agora para Potifar. O Senhor estava com José. O Senhor está com todos os seus filhos cristãos batizados verdadeiramente, que reconheceram como Senhor e Salvador e nasceram das águas do batismo, estão buscando uma vida de fidelidade e obediência. Então, o Senhor estava com José. Desde Abraão, ele prometeu a Abraão, Isaque e Jacó que sempre estariam com os seus. De modo que este José prosperou e passou a morar na casa do senhor egípcio, na casa de Potifar. Quando este percebeu que o seu senhor estava com ele, então, quando Potifar percebeu que Deus estava com ele e o que fazia prosperar em tudo o que realizava, agradou-se de José e tornou-o administrador de seus bens, da sua casa, né? Potifar deixou cuidando de sua casa, ele confiou tudo o que possuía, desde
que o deixou cuidando de sua casa e de todos os seus bens, o Senhor abençoou a casa do egípcio por causa de José. Aquela promessa de Abraão: quem tu abençoar, eu te abençoarei, quem te abençoar também serão abençoados, né? A bênção do Senhor estava sobre tudo o que Potifar possuía, tanto em casa como no campo. Assim deixou ele aos cuidados de José tudo o que tinha, e não se preocupava com coisa alguma, exceto com a sua própria comida. Então, José era um excelente governante da família de Potifar. José era atraente e de boa aparência, e depois de certo tempo, a mulher de seu senhor começou a cobiçá-lo e o convidou: venha, deite-se comigo. Mas ele se recusou. Ele disse: meu senhor, olha a fé de Potifar, né? A fé de José. Meu senhor não se preocupa com coisa alguma de sua casa, e tudo que tem deixou aos meus cuidados. Ninguém dessa casa está acima de mim. Ele nada me negou, a não ser a senhora, porque é a mulher dele. Como poderia eu, então, cometer algo tão perverso e pecar contra Deus? Fidelidade de José a Deus. Assim, embora ela insistisse, olha a tentação de Satanás, né, carnal. Assim, embora ela insistisse com José, dia após dia, ele se recusava a deitar-se com ela e evitava ficar perto dela. Aqui um outro exemplo que eu aprendo para nós nos dias de hoje. Às vezes a carne é fraca, ele evitava ficar perto dela. Às vezes nós temos que evitar o convívio com pessoas, com situações que possam nos fazer a pecar. Temos que aprender a conhecer as nossas fraquezas e evitar certas coisas. Um dia ele entrou na casa para fazer suas tarefas e nenhum dos empregados ali se encontrava. Ela o agarrou pelo manto e voltou a convidá-lo. Vamos, deite-se comigo. Mas ele fugiu da casa, deixando o manto na mão dela. Quando ela viu que, ao fugir, ele tinha deixado o manto em sua mão, chamou os empregados e lhes disse: vejam, este hebreu nos foi trazido para nos insultar. Acusações falsas, né, contra José. Ele entrou aqui e tentou abusar de mim, mas eu gritei. Quando me ouviu gritar por socorro, largou seu manto a meu lado e fugiu da casa. Ela conservou o manto consigo até que o senhor de José chegasse na casa, o Potifar, né? Então repetiu-lhe a história ao marido. Aquele escravo hebreu que você nos trouxe aproximou-se de mim para me insultar, mas quando gritei por socorro, ele largou seu manto ao meu lado e fugiu. Quando o seu senhor, né, o Potifar, ouviu o que sua mulher lhe disse, foi assim que o seu escravo me tratou. Ficou indignado, mandou buscar José e o lançou na prisão, em que eram expostos os prisioneiros do rei. José ficou na prisão, mas o Senhor estava com ele e o tratou com bondade, concedendo-lhe simpatia do carcereiro. Então, Deus permitiu tudo isso na vida de José, vai permitir mais coisas, pois os planos de Deus que nós não conhecemos são sempre para o bem. Embora possa parecer ruim no primeiro momento, mas sempre ao final vai ser para o bem. Por isso o carcereiro, né? Deus interviu na vida do carcereiro que tratou bem José. Por isso o carcereiro encarregou José de todos os que estavam na prisão. Então José passou a ser o chefe dos presos. Ele se tornou responsável por tudo que lá sucedia. O carcereiro não se preocupava com nada do que estava a cargo de José, porque o Senhor, Deus, né, o Senhor, estava com José. Ele concedia bom êxito em tudo que realizava. Nós vamos parar por aqui a leitura